Oração, agradecendo ao Senhor. Querido Espírito Santo, muito obrigado. A Ti rendo graça por essa oportunidade. O Senhor é bem-vindo em nosso meio, né? Eu quero que o Senhor seja o impulsionador desse momento, dessa história maravilhosa em que o Teu Filho vai compartilhar tudo aquilo que ele viveu e tudo aquilo que ele tem vivido, né? Diante essa caminhada e a sua jornada de vida caminhando com o Senhor. Eu quero dizer, Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso meio. Pastor Roberto Santos, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Me perdoe por ter confundido o seu nome com o nome de um outro pastor que veio aqui, né? Mas você é bem-vindo, né? Eu tive a honra de te conhecer no monte, então te conheci no lugar certo, né? Através do irmão Fábio. O irmão Fábio foi uma ponte que nos conectou. E Pastor Roberto, seja muito bem-vindo e amado por esse ambiente, tá bom? Obrigado, meu irmão Aderlan. É um prazer imenso, né? Deus, o Senhor, que proporcionou essa oportunidade. E eu me sinto honrado de ter conhecido o Senhor, ter conhecido a sua família, né? E esse trabalho lindo que Deus tem feito através da tua vida, eu creio que vai crescer ainda muito mais. Amém. E muito mais vidas serão alcançadas através desse trabalho. Glória a Deus. Pastor Roberto, como é que foi essa jornada antes de Cristo? Eu queria que você começasse, né, trazendo um pouco assim, quem foi esse homem, de onde que ele surgiu? Antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ter recebido essa graça, esse favor imerecido, eu vivi uma vida muito crítica. Começou com 8 anos, quando eu tinha ainda 8 anos de idade, né? Eu morava com a minha mãe, o meu pai tinha se separado da minha mãe, e essa separação causou muitas situações críticas, difíceis, né? Muitas brigas, né? E isso me levou à rua, né? Um dia a minha mãe, juntamente com a minha irmã, eu tive uma briga com a minha irmã, e a minha mãe me ameaçou de me bater. Eu me lembro ainda quando eu era pequeno, eu tinha uns 8 anos de idade. E eu saí da minha casa, fiquei escondido, a minha mãe chamando para voltar. Disse: filho, volta, tu não vai apanhar não. E eu não voltei para casa, eu me escondi. 8 anos? Eu tinha 8 anos de idade, me escondi, e aí eu me aventurei, entrei dentro de um ônibus coletivo e fiquei andando no ônibus, ia até o terminal, e do terminal voltava para a parada final, e fiquei nesse progresso, indo e voltando. Até que, nisso, a minha mãe, o meu pai, toda a minha família estava desesperado, andando de um lado para o outro. A minha mãe tinha fretado um Pampa. A minha família estava desesperada, correndo de um lado para o outro atrás de mim. E nisso eu estava aventurando, andando de um lado para o outro. Para mim aquilo era uma aventura, você me aventurando, andando para um lado e para o outro de ônibus. Até que, quando eu volto, eu passei numa padaria ainda, peguei uns pão ainda, os rapazes lá da padaria me deram uns pão, voltei para casa. Voltei para casa, tomei banho, a empregada estava lá, me deu banho, e eu fui para dentro do quarto. Eu me acordei, a minha mãe me acordando com a minha família, e dizendo que estava preocupado, que tinha acontecido. Tá. Isso aí foi só uma ponte para as coisas ruins que iriam acontecer na minha vida. Isso aí foi só uma legalidade que foi aberta, né? Uma oportunidade que o inimigo teve para me levar por uma vida destruída que durou 17 anos de sofrimento, né? E aí eu voltei para casa e o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo mais um pouco. E aí o meu pai me tirou de dentro da casa da minha mãe, dizendo que ia morar comigo, ia cuidar de mim, que na casa da minha mãe não estava bem, por conta de que eu já tinha... Nessa época, quando você tinha 8 anos, seus pais eram separados? Eram separados, os Entendi. dois. Então você morava com tua mãe? Morava com a minha mãe. Aí, por conta dessa situação, meu pai já levou... A minha mãe, juntamente com meu pai, foram para a justiça para pedir a minha guarda. Meu pai foi pedir a minha guarda. E ele já alegou que ela não tinha responsabilidade por conta de que ela permitiu que eu fugisse, deu todo aquele caos, e eu ainda inocente escolhi ficar com o pai. Fui morar com meu pai, e aí foi gerado vários problemas. As mulheres que ele se envolvia, né, elas falavam
tipo, inventavam coisas de mim para o meu pai me espancava muito. E aí aconteceu de que, novamente, eu voltei para as ruas, né? Ainda pequeno. Eu ficava ali pela praça ali do quartel da PM, nessa época só vigiando o carro. A idade foi crescendo, foi por 9, dos 9 por 10, só vigiando o carro. Até que um dia eu saí dessa praça onde eu ficava concentrado, sempre meu pai ia, me buscava, me encontrava na rua, me levava para casa. Nessa época eu estava morando com teu pai. Teu pai conseguiu ganhar a guarda. Isso. E aí me levava para casa. Me levava para casa, eu entrava numa porta, quando ele piscava eu já saía pela outra e voltava para a rua de novo. Entendi. Tinha me acostumado a viver naquele sofrimento. Eu vigiava carro a noite inteira. Quando acabava aquele movimento todo ali da praça de frente do quartel da PM, eu me deitava num banco ali de frente da PM e ia dormir. No outro dia, a mesma rotina, vigiar carro, lavar carro e por ali ficar pedindo um salgado de um suco do outro, e aí fui vivendo. Até que um dia eu saí da praça de frente do quartel da PM e fui para outra praça que hoje tem o Palácio. Antigamente não existia o Palácio. Era uma praça abandonada lá, onde agrupava muitos viciados, agrupava muito cheirador de cola. Foi nesse lugar que eu saí dessa praça e fui de passagem por lá. O que aconteceu de quando eu estava passando por essa praça eu me lembro como hoje, um homem e uma mulher me seguraram e eles botaram um saco de cola na minha cara e me obrigaram a cheirar. Eu dei uma cafungada na cola de sapateiro, e desde esse dia eles falaram assim, eu cheirei, né? Aí eles falaram assim, tu gostou? Falei, gostei. Tu quer mais? Eu disse, quero. Isso agora você vai ter que pedir para nós, roubar para nós, para você poder cheirar mais. E aí eu comecei a roubar, eu comecei a pedir salgado, pedir comida para eles, para que eu pudesse cheirar. Eles iam lá, só melavam um pouco o saco de cola e eu ia cheirar. Até que o tempo foi se passando, eu conheci outros meninos da minha idade e nós fizemos uma gangue de menino, de molequezinho. E aí nós não se submetia mais os de maior, que oprimia nós, para nós cheirar cola, roubar para eles, e agora nós mesmos ia roubar para nós sustentar o nosso vício. Como nós começamos cheirando o esmalte, depois do esmalte a gente começou a roubar pelas lojas, fazer arrastão, e aí como nós não tínhamos como comprar por conta de que nós era de menor nos lugares onde vendia, nós sempre achava alguém de maior e dava um dinheiro para alguém de maior e dizia, compra lá para nós que nós vamos te dar um dinheiro. E aí o de maior ia lá, comprava para nós, dava lata de cola e nós ia cheirar. E o tempo foi passando, aí a idade foi crescendo, da cola eu já conhecia a pasta básica, né? A mela. Da mela as coisas eu fui me viciando, e da mela eu fui conhecer a maconha, e aí as coisas, eu fui me aprofundando cada vez mais. Cada vez mais que eu conhecia a droga, mais eu me afastava da minha família. Mais eu não sentia desejo de estar em família. Mais eu me escondia da minha família. Quantas e quantas vezes o meu pai, a minha mãe, iam me buscar na rua, e quando eles me encontravam, quando eu avistava eles primeiro, eu me escondia. Era uma oportunidade perdida deles, porque quando eles me viam de longe, que eles pensavam em me ver, então eu via primeiro, eu já me escondia e eles já não me encontravam mais. Quantas e quantas vezes meu pai me encontrou dentro de casa abandonada e me levou para casa. Até chegar um dia que meu pai e minha mãe me colocaram num carro e disseram assim, vamos levar ele para uma colônia do meu tio, que é lá para do Capixaba. No ramal das Cimenteiras anda mais quase 5 quilômetros de ramal para dentro. Eu tinha mais ou menos uns 12 a 13 anos. Meu pai falou, vamos levar ele, que de lá ele não sai. Porque só de ramal é 15 quilômetros, ele não vai sair de lá. Quase 15, 5 quilômetros, 15, 10 por aí. E de lá ele não sai mais. Ele vai ficar lá e lá ele se recupera. E meu pai me levou. Durou mais ou menos um mês. Por lá eu estava fazendo frio, eu me lembro como hoje eu vestia um monte de camisa, uma por cima da outra. Peguei o ramal e segui. Peguei uma carona de bicicleta, fui bater na estrada, na BR. Da BR eu vi um grupo de pessoas aglomeradas pegando carona de carro. Eu já me aglomerei no meio deles, já
Parou um carro, já entrei junto com eles. E quando meu pai foi ver, no tempo a Lenilda estava na mídia, a Lenilda Cavalcante, ela fazendo uma filmagem com encheira-cola. Quando meu pai veio, eu lá com um saco de cola, cheirando cola. Ele disse, não tem mais jeito. As coisas se complicaram tanto na minha vida que o meu pai e a minha mãe chegaram a conversar comigo, os dois, dizer para mim, ó, a partir de hoje, eu tinha mais ou menos uns 15 a 16 anos, 14 por aí, meu pai falou pra minha mãe, ó, a partir de hoje, você é de maior para nós. Você pode viver vai viver a sua vida do jeito que você quiser. No dia que você quiser voltar para casa, a casa do pai, a casa da mãe tá aberta, você pode vir. Legal. E aí foi uma oportunidade que o diabo queria para acabar comigo mesmo. Aí tu se sentiu livre. Aí eu se senti livre mesmo e o diabo abraçou aquela oportunidade para acabar com a minha vida. E aí eu fui me destruindo cada vez mais, e sempre Deus usava alguém para dizer, olha, você é um profeta. Deus tem um projeto na tua vida. Deus vai mudar a tua história. E de tanto falar aquilo para mim, aquilo eu já não estava acreditando mais naquilo. Eu disse, mas como assim? Eu já estava tendo um entendimento já, né? E eu dizia, mas como é que Deus disse que tem tudo isso para mim e eu estou sofrendo tudo isso? Uma vez eu dormindo no mercado, eu ainda de menor, né? Dormindo no mercado. Eu me acordei, alguém tinha jogado 1 litro de pimenta nos meus olhos. Eu me acordei com meu olho queimando. Eu pensei que ia perder minha visão correndo e escutando só aquelas gargalhadas de pessoas rindo. E eu tentando atrás de água para jogar na minha cara. Joguei água na minha cara. E aí, outra vez eu estava dormindo, eu me acordei, o meu pé pegando fogo. Alguém jogou cola em cima jogou cola com papelão, com isopor. E eu batia, minha mão grudava assim no fogo assim. Eu passei vários dias andando no meio da rua com uma bolha bem grande no meu pé. E eu cada vez mais sofrendo. É tipo como se o diabo dissesse assim, há um projeto de Deus na vida dele. E eu vou fazer de tudo para acabar com ele, para que o projeto de Deus não se cumpra na vida dele. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho, eu entendo que Deus sempre me guardou para que o propósito dele se cumprisse na minha vida. Um tempo atrás, eu fiquei perguntando para Deus por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida. E Deus bradou no meu coração que tudo que aconteceu na minha vida foi para que hoje eu tivesse um respaldo para pregar para um mendigo, para chegar para um mendigo e anunciar o evangelho para ele e falar para ele que eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está sofrendo, eu sei o que ele está passando, eu sei o que é dormir em cima de um papelão. Eu sei o que é você parar numa pensão ou num restaurante com a intenção de pedir comida para se alimentar e alguém olhar para ti e dizer, sai daqui, vagabundo. Tu não quer comida não, tu tá aqui esperando uma oportunidade para roubar. Tu tá aqui esperando uma oportunidade para mexer em alguma coisa aqui, sai daqui. Então hoje, quando eu vejo um mendigo na rua, eu vejo alguém pedindo comida, eu sei que aquela pessoa realmente ela quer se alimentar, ela tá com fome. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, hoje eu entendo que foi uma experiência que eu passei para que eu pudesse ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Sofri muito dentro de cadeia, né? Quando de menor, fui várias vezes para a pousada, e da pousada eu fui ver torneio de maior, fui para presídios, passei por vários centros de recuperação. E nenhum centro de recuperação conseguiu me reintegrar à sociedade, me mudar, me transformar. A única pessoa que conseguiu mudar minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu conheci ele, quando eu bebi do chá da raiz de Jessé, tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida foi transformado. Quantas e quantas vezes as pessoas iam lá na porta da casa da minha mãe e diziam assim, eu vi teu filho dormindo lá no pronto-socorro. Ele estava lá deitado nos bancos, lá dormindo. Antônia, o teu filho vai morrer na droga, o teu filho vai morrer no crime, ele nunca ele vai conseguir vencer. Quantas e quantas vezes as pessoas falavam isso para minha mãe? E quantas vezes Deus falou para ela, eu vou mudar a história dele, eu vou mudar a vida dele.
Até Deus que falava isso pra ti e falava pra tua mãe? Falava pra mim, usava pessoas pra falar pra mim e usava pessoas pra falar pra minha mãe. Quantas e quantas vezes, uma vez mesmo eu tava usando droga, drogado. E eu escutei gritando bem longe, porque a droga que eu usava era uma droga que causa medo. Se a pessoa pisar em uma distância de uns 30 metros, já escuta. A audição fica muito boa, entendeu? Uma cor diabólica mesmo. E eu ouvi um barulho de longe gritando, a pessoa gritando, e essa pessoa gritando e vindo na minha direção e dizendo: tu não é pra estar aqui, tu é profeta. Eu disse: mas como assim, rapaz? Eu tô usando droga aqui, o cara tá dizendo essas coisas. E o cara dizendo assim: ei, sai daqui, tu não é pra estar aqui, tu é profeta. Até chegar a hora de eu dizer assim: rapaz, então tá bom, se eu sou profeta, então vai buscar menos água pra mim, que eu tô pra morrer de sede aqui, rapaz. E o cara foi, trouxe água pra mim, continuou, sentou do meu lado e disse assim: tu é profeta, Deus vai te tirar daqui. Tem muitas almas para ser alcançada por ti. Eu fiquei pensando, rapaz, que negócio doido é esse, rapaz? Eu aqui usando droga e o cara tá dizendo que eu sou profeta. Difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. Um dia eu tava lá ali na Rua da Tripa, indo pro São Francisco, debaixo daquela ponte, usando droga. E aí eu já tava quase terminando de fumar droga. E aí eu falei para Deus, eu segurando aí do fino de droga, eu olhei pro céu. E eu falei para Deus: se tu tem um plano na minha vida, se tu tem um projeto na minha vida, se realmente é verdade tudo que todo mundo tem falado, que o Senhor vai me usar, que eu sou profeta, que eu vou pastorear, que o Senhor que muitas almas vai ser alcançadas através da minha vida, eu quero que o Senhor dê um sinal para mim. Drogado, louco de droga, alucinado de droga. E eu fiquei pensando: será que Deus vai me ouvir? Mas eu vou falar aqui assim mesmo. Drogado do jeito que eu tô, mas eu vou falar. Ele ouve todo mundo, não é possível que ele não vai me ouvir. E eu falei com Deus. Terminei de falar, acendi a última ponta de droga que eu tinha, joguei no mato depois que acabou e subi, drogado, para ir para a correria de conseguir mais droga para mim voltar para fumar. Fui. Consegui mais dinheiro para voltar para usar droga, mas quando eu venho voltando, eu escutei um barulho de um carro queimando pneu. Eu tomei um choque, eu fiquei paralisado. E quando eu pensei assim, eu digo: deve ser uma viatura que tá vindo para me prender, que nessa época eu estava foragido da polícia. Daí o carro queimou o pneu e eu escutei quando alguém gritou pelo meu nome: Roberto. Eu falei: pronto, é a polícia mesmo, ainda estão vindo com mandado de prisão ainda. Eu parei e olhei para trás. Quando eu olhei para trás, era um amigo meu que é apóstolo hoje. E ele falou assim: todo mundo falou que te via, falou que tinha te encontrado. E ninguém te ajudou. Ninguém não parou para te dar um abraço. Te via de longe e se escondia de ti e não parava para te dar atenção. E eu que sempre queria te ver, nunca te vi. E hoje Deus me deu a oportunidade para mim te ver. E eu tinha acabado de falar com Deus. Eu tinha acabado de dizer: Deus, se tu tem um projeto, se tu tem um plano, se tu muda mesmo a vida das pessoas, muda a minha vida. E aí aquele varão pegou e falou para mim: eu vou te ajudar. Eu só não te levo hoje para minha casa porque o carro tá lotado. Mas amanhã eu te procuro e onde tu estiver eu vou te levar para casa. Eu disse: cadê Deus? Eu disse que ajuda. Eu pensei que o meu coração queimou pensando que era ajuda. E cadê a ajuda? Peguei, fui pra boca, voltei novamente pra droga, a usar droga. Quando no outro dia, esse pastor procurou tudo pelo mercadinho do Bosque atrás de me encontrar. E eu dormi ainda. E aí ele já queria ir embora. Um obreiro que estava com ele juntamente com a esposa: vamos embora, tu não vai encontrar ele, né? Ele disse: não, Deus falou pra mim que o negão vai passar aqui. E ele ficou ali na galeria Matos, na época, na Galeria Matos, ali no Bosque. Ficou ali até que eu passei. E ele correu, eu todo fedido, todo cabeludo. E ele foi lá e me abraçou e disse assim: negão, eu sabia que eu te encontrava. Eu comecei a chorar porque eu nunca tinha sentido aquele amor de Deus mesmo na minha vida. E aí
Ele perguntou se eu queria comer, pagou uma comida para mim e me levou para casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou para mim assim: olha, é tu que decide. Se você quiser ficar, as portas da minha casa estão abertas. Mas você tem que aceitar Jesus. Mas se você não quiser, você pode ir embora. E eu caí de joelho chorando e falei para ele: eu quero Jesus. E eu aceitei Jesus e desde esse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Certo. Antes de tomar essa decisão, tu passou pelo presídio quantas vezes? Várias vezes eu passei pelos presídios. Como é que tu saía, cara? Como é que tu conseguia a liberdade? Deus, tudo era Deus. Me conta essa fase de tu ser preso, tá na rua, chegar e... Eu tava pela rua e às vezes tinha algum furto, alguma coisa, eu ia preso. E aí, às vezes, uma vez do nada, eu tava preso lá. Era num domingo, uma coisa que é impossível acontecer. O alvará chegou na porta da triagem ainda. Veio um micro-ônibus, disseram que era o alvará, eu não acreditei. Eu disse: poxa, é domingo hoje, é o alvará pra ti. E aí eu ia embora. Uma outra vez eu tinha chegado um mandato de prisão, um mandato de prisão pra mim dentro da cadeia. Eu já tava dentro da cadeia. E aí eu falei pros caras: rapaz, e agora como é que eu saio daqui? Os caras saem: não, esse mandato de prisão aqui, nem sair daqui tu sai. E eu fui pra audiência. E na audiência, não fui pra audiência. À noite chegou um alvará de soltura. Eu nem acreditei. Eu disse: mas é pra mim mesmo, eu nem fui pra... É pra você. Você não quer ir embora não? Eu disse: não quero. Até o diretor ficou impactado com aquilo. Mas como é que pode? Tu foi pra audiência? Eu disse: não. É impossível, eu nunca vi isso acontecendo. Você não foi pra audiência nenhuma e chegou aqui. Eu disse: rapaz, isso é Deus que tá me tirando daqui. Aí ele falou: deve ser mesmo, pode ir embora. Aí eu fui embora. Deus, toda vez Deus criava uma situação e me tirava. E lá dentro, como é que era assim quando tu chegava lá? O pessoal já te conhecia? Já me conhecia. Eu passei um tempo muito sofrido lá dentro. Eu passei um tempo lá que eu sofri muito. Eu sofri muito nos corretivos, né? Entendi. Por conta de corretivo dos próprios presos? No corretivo da cadeia mesmo. Porque eu batia muito de frente com o sistema, né? E quem bate de frente com o sistema sofre as consequências. Então eu batia muito de frente com o sistema e aí passei por vários corretivos dentro da cadeia, de corretivo no Chapão, corretivo do lado de fora, até que E aonde eu chegava, do nada acontecia uma destruição e quem pegava o BO era eu. Né? Sempre vinha um agente e dizia: não, tu é um demônio, porque onde tu chega, a destruição chega. Então, o BO é teu. E às vezes eles já tinham dito para os presos: ó, ninguém vai pro corretivo, ninguém vai sofrer retaliação, vamos devolver tudo de vocês, tudo normal. Mas sempre eles me tiravam do meio dos presos e diziam assim: vamos, tu que é o culpado, tu é um demônio. Eu dizia: mas como assim? Eu não fiz nada, eu cheguei e já tinha acontecido, não. E eles me levavam pro corretivo. Né? Tu pegava a culpa Eu pegava a bucha. Uma vez eu fui para um pavilhão pro pavilhão C, era C e B lá, né? Eu tava no C, aconteceu um moitim, né? Lá nesse C, quebraram tudo lá, seguraram as visitas, foi um moitim lá terrível. Eu sei que pegaram 120 presos e me incluíram no meio, ainda me colocaram como liderança. Sem eu ser antigo, sem nada, me botaram como liderança e eu sofri quase 3 anos no presídio Antônio Amaro, num corretivo chamado RDD, Regime Diferenciado, onde eu morava dentro de uma cela sozinho, não tinha visita, só recebia o meu pão e a minha marmita e ficava sem nada lá dentro, nada, não tinha nada. Só sofrimento. E nesse período que tu ficava lá dentro, como é que era teu diálogo assim com Deus? O que passava na tua cabeça? Qual que era teus planos, tuas estratégias? Sair e voltar para fazer a mesma coisa? Era porque nessa época a minha mente tava bloqueada, né? A pessoa é o que eu sempre tenho citado em algumas ministrações quando eu vou ministrar. Alguém olha para aquele gadareno e tenta entender por que ele nunca tinha se libertado. Mas, poxa, será que esse gadareno está fazendo isso de ser vergonhice porque ele quer? Porque ele quer andar nu? É porque ele quer estar se cortando? É porque ele quer estar causando terror para toda aquela cidade de Gadara? Não.
é porque ele sofria uma possessão de demônio. Havia uma legião que estava sobre ele, e uma legião é aproximadamente 7.000 demônios que estava sobre ele. Então ele não conseguia ele não tinha força. Então a pessoa que está sobre efeito de drogas, pessoas que estão passando por essa situação, ela não tem raciocínio, ela não consegue raciocinar nada, porque ela está sobre uma possessão demoníaca. Enquanto essa pessoa não passa por um processo de libertação, essa pessoa não consegue ter força, pensar em ter uma expectativa de vida, de ter uma esperança de vida, de sonhar em ter um futuro melhor, porque essa pessoa está sobre uma possessão de demônios. Entendeu? Entendi. E aí foi o período que... A última vez que tu foi preso, mais ou menos, tu tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns... Não me lembro bem a idade. Tu chegou ainda aí pra a prisão de Maior? Lá Já, fui pra de Maior, de Maior. E quando tu chegou lá, como é que foi essa experiência? Porque lá o negócio é outra história, né? Lá também foi muito, muito triste. Foi esse período que eu falei. Foi um período que eu fiquei... Não teve confronto com os outros? Não, nunca tive confronto com preso. Entendi. O negócio teu era com o sistema. Era com o sistema. Então foi... E foi dentro disso que eu ganhei o respeito e a moral dos caras. Porque eu batia de frente com o sistema. Entendeu? Entendi. Aí eu ganhei o respeito. Eu ganhei... É tipo como eu ganhei o meu espaço, né? Porque eu batia de frente com o sistema e por conta disso eu ganhei o meu espaço com a população carcerária. Entendi. Chegou a fazer parte de organização? Não, nunca, graças a Deus. Na tua época não existia isso ainda aqui, Não, né? não existia isso. E aí, Deus foi trabalhando e mudando a minha história, mudando a minha vida, até que me deu esposa. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa linda, né? Eu tenho uma esposa, sou pastor-presidente do ministério aqui no Acre, né? Chamado IDEP, né? E Deus, ele tem nos abençoado muito para o nome dele ser glorificado. Muita gente ainda, quando eu encontro pela rua, ainda quer me conhecer do passado, fica maravilhado, né? As pessoas ali nas pensões no mercado, ficam admiradas quando me vê, né? E como é que tem sido, por exemplo, tem reencontrado alguém daquela tua época que ainda está na mesma situação? Sempre encontro, aí eu dou uma palavra para eles e cheguei até a encontrar uma vez e ele mesmo profetizou na vida dele. Ele disse assim: se Deus fez na tua vida, Deus vai fazer na minha vida também. Ele mesmo profetizou na vida dele. Ele falou assim: se Deus fez na tua vida, Ele também vai fazer na minha vida. Ele nem esperou eu falar assim: Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida. Ele mesmo falou: se Deus fez na tua vida, Ele vai fazer na minha vida, né? E sempre eu procuro encontrar essas pessoas e aplicar Cristo, né? Porque é a única esperança para alguém que está sobre uma dependência química, alguém que está vivendo dessa maneira, é Jesus Cristo. É a única solução. O Márcio está perguntando aqui, pastor. Boa noite. O Márcio Motoboy está lá em Goiânia, ele é aqui do Acre, né? Aí perguntou aqui, qual era o bairro que você morava quando era criança? Eu morava no João Eduardo. João Eduardo. Nessa época, tinha assim algum bairro que era mais perigoso do que os outros? Como é que era assim? Naquela época era gangue, né? Era gangue, né? Era muitas negócio gangues. De um bairro contra o outro. Um bairro contra o outro, né? Isso, naquela época não existia facção. Naquela época era o meu bairro. Ninguém entrava no bairro do outro assim, por acaso. Só se tivesse algum negócio, né? E eu não era de viver em bairro. Entendi. Eu era de viver... O meu negócio ali. era centro. O centro, né? Era centro. Era mercado. No fundo, tu era empreendedor, né, cara? Porque tu tentava, na verdade, tipo, fazer teu corre, conseguir tua grana. Tinha esse espírito empreendedor, né? Era. Porque a pessoa que começa vigiando o carro mas o problema é que não evolui, né? Não sai dali, né? Não sai dali. Mas assim, se pegasse, por exemplo, essa dinâmica, né? Por exemplo, peguei aqui, vigiei uma semana, sei lá, fiz 150 conto. Você compra alguns produtos e vai revender, cara, tu pensa que não, tu vira um comerciante, né? Era. Mas ele não tem essa mentalidade, né? Você consegue uma grana, consome, né? Gasta com... É porque, tipo assim, o cara que usa droga, ele tá ali
só no corre da droga. Ele conseguiu da droga, ele já sai fora. Já sai fora, né? Mas se ele persistisse ali, ele progrediria em outras ramos, né? Mas como ele está no foco só da droga, então conseguiu da droga, ele já saiu fora, Entendi. né? E fora outras, muitas aventuras, né? Que a gente passou nessa mundo aí, né? Pastor Roberto, como é que foi, por exemplo, esse passo inicial de entregar sua vida para Jesus? Você teve alguma recaída e, assim, a ponto de a igreja ir lá e dizer assim, a gente te perdoa, a gente te ama. No começo foi muito difícil, né? Como é que foi, no assim, começo... conte pra gente, como é que foi esse tratamento de Deus? No começo foi, tipo assim, foi muito difícil, né? Aconteceu algumas vezes de, tipo, eu tá aqui muito bem e me envolver com mulheres, né? Entendi. De dizer que iria casar e tal, e não acontecer esse casamento. E aí gerar uma frustração em mim, e o diabo... Emocionalmente tu caía. E eu caí, né? E o diabo já aproveitar a oportunidade para querer me trazer de volta, para causar a minha vida pior do que era antes, né? E todas as vezes que eu fracassava, né? Eu padecia muito, eu sofria muito. Deus, ele... Era tipo como se Deus estivesse me ensinando ali, através daquela situação. Eu estava passando por um ensinamento de Deus, um tratamento de Deus. Até eu entender realmente o que eu queria para minha vida. É tipo tu querer fugir do chamado de Deus. E é tipo, Deus te chamou, e quando Deus te chama, ele não abre mão daquele propósito. Enquanto eu não sei, a Bíblia diz que eu sou inocente. Mas no momento que eu sei o que é a vontade de Deus para minha vida e eu fujo, as consequências vão vir automaticamente para minha vida, né? A gente vamos ver o espelho, o povo de Israel, né? Eles sabiam o propósito de Deus para a vida deles. Eles sabiam o que Deus queria com eles. E todas as vezes que eles fracassavam, que eles blasfemavam, que eles adoravam outros deuses, que eles eram rebeldes com Deus, Deus permitia uma consequência sobre eles. Eles permitiam que os babilônicos levassem eles para o cativeiro, os persas, até eles reconhecerem que só Deus era Deus para a vida deles. E aí Deus dava a oportunidade e trazia eles de volta para viver aquilo que ele tinha determinado para a vida deles, né? Então, todas as vezes que eu quis fraquejar, Deus criou situações na minha vida para me entender que eu não conseguiria viver longe da sua presença. Até o tempo de Deus me levar. Uma vez Deus me tirou aqui do estado e eu fui para outro estado. Quando eu cheguei nesse outro estado, né, em Porto Velho, cheguei em Porto Velho, Deus me colocou na minha vida 2 empresários. Eu estava vivendo do melhor de Deus lá, só andando de caminhonete com eles, para cima e para baixo, comendo do bom e do melhor. E eu tipo que me acomodei. Nesse acomodo que eu tive, Deus criou uma situação de um BO do passado que vinha à tona, e eu fui para a cadeia. Eu tava bem, que acolá eu tinha uma agenda, pregava. Cristão, né? Isso, pregando, ia para Ji-Paraná, ia para Nova Londrina, ia para vários lugares ministrar na capital, em Porto Velho, né? No estado de Porto Velho. Mas no momento que eu acomodei, porque tava tudo bem, andando com a empresária, com roupa da boa e da melhor, coisa só do bom e do melhor, eu digo, rapaz, aqui tá bom, eu vou dar uma... Quando eu pensei em relaxar, veio um BO do passado e eu fui pro presídio de Ariquemes. Entendi. Passei 1 ano e 1 mês nesse presídio de Ariquemes. Sofrimento total, sem família, sem nada, usando o uniforme da cadeia, cabeça rapada, maior sofrimento. E todo dia eu pedia para Deus me tirar daquele lugar. Mas o bom disso... Passou 1 ano e 1 ano e... 1 ano e 2 meses lá. Rapaz, é muito tempo, né? E nesse 1 ano e 2 meses, Deus me levantou como pastor do pavilhão. Eu era pastor de 3 pavilhões lá, né? Eu pastoreava lá. Eu pregava. E foi num período em que veio foi no fluxo daquela pandemia,
eu estava lá dentro do presídio de Ariquemes, pregando o evangelho e ganhando almas. Saí de lá, ainda deixei um obreiro lá, que era faccionário, e ele tirou a camisa, entregou a camisa da facção, aceitou Jesus lá e ficou lá, dando continuidade na obra. Eu fazia um trabalho com todos os presos lá. Era tipo um trabalho de tipo uma gicana que eu fazia com eles, mas tipo assim, eu dizia, nós vamos estudar um capítulo da Bíblia. Aquele que acertar mais perguntas da Bíblia, no final vai ganhar um kit, que era um biscoito, uma bolacha, um suco. E todos os presos passavam a semana inteira estudando e um dizendo, pô, rapaz, eu vou acertar mais. Eu escutava, dentro da minha cela, eu escutava eles conversando dentro da cela, um falando no corredor com o outro, dizendo, ei, amanhã vai ser a gicana lá da igreja, hein? Eu já tô lendo a Bíblia aqui, e aí tu tá em qual capítulo e tal? E a igreja, a cadeia toda interagindo na Bíblia. E aí eu deixei, quando eu saí de lá, eu entreguei esse projeto na mão de um obreiro lá. E de lá eu fui transferido pro Urso Branco. Urso Branco, o que é? O Urso Branco também é uma cadeia em Porto Velho, muito conhecida, onde teve várias rebeliões, que tem até um vídeo na internet dessa cadeia. Os caras mataram um monte o Urso de Branco e cortaram o pescoço, jogaram lá embaixo, aquele negócio todo. Eu vi essas imagens. E aí eu fui pra lá, pra esse presídio. Fiquei lá um período lá nesse presídio, acho que durou 1 ano mais ou menos. E Deus falou comigo, tu só sai daqui depois que tu pregar em todo era quatro pavilhões lá que eu tinha que pregar. No J, onde eu tava. Eu tava na J2, eu tinha que pregar na J1, na J3, na J4 e na J5. Deus falou contigo através de quem, assim? Como é que Deus fala mesmo, assim? Como é que Deus queimava no meu coração, né? Deus queima no coração. Deus. É tipo, tu tá aqui e Deus começa a falar no teu pensamento, começa a falar no teu coração. Queima. Então tu tinha essa convicção através esse falar interno. Isso. Que tu só saía de lá depois que tu pregasse. Depois que eu pregasse. Tu cumprisse um propósito de Deus lá naquele lugar. E foi tão de Deus que depois que eu fui nessas 4 celas em volta, quando eu voltei para minha cela, chegou um câmbio, uma transferência intraestadual. Porque enquanto eu estivesse lá naquele presídio, eu não ia sair. Eu ia só anos e mais anos sofrendo, que nem tinha um lá que já estava com 10 anos que ele estava preso. A cadeia dele já estava vencida e por ele ser de São Paulo, ele não podia sair. Ele estava preso lá ainda. Rapaz. E eu olhava para ele e dizia, Deus, será que a minha situação vai ficar que nem desse cara? Porque eu não sou desse estado. E não tinha ninguém que lutasse por ele. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que depois que eu preguei nessas 4 celas, chegou uma transferência intraestadual. Te trazendo para o Acre. Quando eu cheguei no Acre, eu ainda preguei no corredor ainda, na triagem, e saí, fui embora da triagem para casa. Para o nome de Deus ser glorificado. Mas foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Vim para cá para ser solto, né? Vim para cá para receber a vitória. E aí tu continuou aqui? E aí eu continuei. Não, nem voltou mais para Rondônia? Nem voltei mais. Mas agora em agosto, né? Agora em agosto, dia 25, dia 26 e dia 27 de agosto, eu vou estar em Ariquemes cumprindo uma agenda lá. A pastora de lá já tá ajeitando um evento lá. Vai ser um evento numa escola e a gente vamos estar lá pregando 3 noites. A terminar essas 3 noites, eu já estou retornando de novo para o estado. E o ministério que tu tá liderando tem quanto tempo já, pastor? O ministério que eu tô liderando aqui o meu pastor presidente nacional é o pastor Elisaldo Almeida. Ele mora lá em Cuiabá. E aí ele entregou a presidência estadual para nós. E esse ministério já tem quase 3 anos já. Aqui no Acre já, né? Mas agora, na minha gestão, já tá com pouco tempo, né? Pouco tempo de ministério, né? Que a gente estamos liderando. Entendi. Mas ele já tem um tempinho aqui. Ele nasceu aqui no Acre. E aí o pastor presidente nacional foi morar em Cuiabá. Entendi. E aí entregou a presidência estadual para nós, para mim e para minha esposa, a Marlúcia Aguiar. E a gente estamos tocando, a gente não temos o templo ainda, né? Um templo, um terreno para construir a igreja. Nós fazemos os cultos no Monte Casa do Oleiro, atrás da Vila Rio,
né? Nós temos o culto na terça, o culto de ensino na sexta, culto de libertação e no domingo o culto da família. Vocês estão fazendo ali lá no monte, onde o senhor foi lá. O bar ali ficou bem organizadinho, né? Aquele espaço lá aquele espaço que tem lá assim, aquele lá foi eu mesmo, quando eu cheguei ali, eu desbravei aquilo lá. Abri aquele espaço, agora dia 3 de junho, às 22 horas nós vamos fazer uma vigília lá. Vai várias caravanas de igrejas, nós convidamos para ir, né? Já conseguimos 80 cadeiras, vamos conseguir mais, né? Ajeitar um som lá. Rapaz, dá muita gente, né, ali? Dá. Quando faz essas vigílias. Aí vai ter essa vigília. 22 horas o povo vai descer pra lá pra gente adorar a Deus. Aproveita já deixa o convite aí, né? Eu já quero convidar todos que estão aí nos assistindo, né? Através dessa programação, né? Que agora, dia 3 de junho, às 22 horas, no Monte Casa do Oleiro, vai ter o 2º aniversário do Clamor da Meia-Noite, uma vigília poderosa, né? Vai ser marcada pela presença de Deus, e o evangelista Bertinho Gama vai estar trazendo uma mensagem do alto para o nosso coração, e vocês são nosso convidado todo especial. Meu Deus. E cantores, assim, é quem vai chegando mesmo? Como é que é? Vai estar conosco a banda do pastor Silvano. O pastor Silvano e banda vai estar lá, louvando a Deus e ministrando lá para o nome de Deus ser glorificado, um louvor abençoado do alto. Amém. Glória a Deus. Ô Joyce, dá só um alô aí. Manda um abraço para todas as pessoas que compareceram, né? Que deram um oi. E agradecimento mesmo. Se apresente também aí para as pessoas. Oi, pessoal, tudo bem? Joyce aqui falando. Boa noite, né? A todos vocês que estão aqui acompanhando esse bate-papo. E a gente quer agradecer desde já, né, a todos vocês que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois. E não esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, é importante para nós. E você acompanha também outros episódios, né, outros bate-papos, onde você vai estar aí com certeza assistindo um conteúdo de qualidade, né, e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Então, todo encontro que a gente tem, a gente sempre traz alguém que possa, de alguma maneira, contribuir aí com o seu crescimento, com a sua evolução, assim como o convidado de hoje, né, que está aí compartilhando um pouco, né, do que Deus tem feito na sua vida. Agradecer ele também, né, pela presença, por ter vindo, e eu tenho certeza que vai edificar muito, não só a nossa vida, de quem está aqui no estúdio, mas de quem está aí nos assistindo. E eu tenho certeza que... Pastor Roberto, que bênção, né? Que bênção, assim, fico feliz, sabe? Que testemunho, né? Sua história, ela, por si só, ela já é uma ministração, né? Você nem precisa pregar muito, se aprofundar na palavra, você já é um livro, né? O Senhor meio que reescreveu a palavra dele, o poder dele, né? Através da sua história de vida. E isso, às vezes, ele tem uma força muito grande, né? De alcançar outras pessoas. Você vê que dentro do próprio presídio, né? Deus te usou, né? Para conectar com pessoas que anseiavam, né? Pela palavra do Senhor, né? E eu acho que Deus tem tantas formas de trabalhar, né? Tem. Às vezes a gente não entende, a gente quer discriminar, né? Criticar. Deus tem muitas formas de trabalhar, né? Verdade. E entender os processos de Deus é complicado. É melhor você ficar calado. Eu conheci um cara lá que ele chegou lá, Deus criou uma situação. Nós estávamos numa cela e por lá, do nada, entrou um senhor na nossa cela e por lá os rapazes estavam cozinhando uma comida lá. Foi querer fazer um fogo na lâmpada. E aí os policiais entraram. E na hora que eles entraram, o cara jogou o negócio que ele estava encostando na lâmpada para fazer o fogo, para fazer a comida. Aquelas estratégias que a galera coloca o garfo, né, na água e tal, com aí, fio. A polícia entrou, no que ela entrou, o menino tentou esconder lá, guardar, não deu certo. E tinha um velhinho que tinha acabado de chegar, que ele tinha caído com droga. E aí eles tiraram todo mundo da cela, nós fomos todo mundo pro fundo. E o policial queria obrigar o
o velhinho a pegar o negócio lá que tava lá, queimando. E o velhinho foi sem saber o sistema da cadeia, né? Todo mundo gritando, não pega não, a cadeia todinha. E ele foi lá e pegou, né? E aí, por conta dessa situação, a galera bateu grade, aquele negócio todo. E aí, todo mundo foi pro corretivo. A cela inteira foi pro corretivo. E eu fiquei pensando, rapaz, cara, nós não fizemos nada, estamos aqui. E aí, eu cheguei lá, tinha um cara lá. Um cara que ninguém dava nada por ele. O cara era matador, tinha matado várias pessoas já. E aí, eu fiquei de longe olhando pra ele, né? E eu vi quando ele falou assim, rapaz, não acredito em crente, esse crente tudo mentiroso. Fica querendo saber da vida da pessoa, ouve a vida da pessoa e depois fica dizendo que Deus falou e tal. E aí eu peguei esse cara, eu vou me aproximar desse cara. E aí eu senti Deus me impulsionando a se aproximar dele. No que eu me aproximei dele, eu falei pra ele, ó, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tu tem um problema muito grande contigo. Ele disse, qual é o problema que eu tenho, cara? Eu falei, cara, tu não consegue ser feliz com nenhuma mulher, cara. Ele falou, quem foi o que disse isso? Eu falei, Deus falou pra mim. Tu teve uma mulher que ela era morena, baixa, cabelo escuro, cabelo assim, assim, assim. Ele disse, tive sim, quem foi que falou pra tu? Eu disse, Deus. Ele começou a me olhar assim, sério. Eu falei, essa mulher, ela saiu da tua vida. E quando ela saiu da tua vida, ela fez uma macumba pra acabar com a tua vida. Ele falou, isso é verdade. Isso aí é verdade porque eu fui numa macumba, no macumbeiro, e o macumbeiro falou essa mesma coisa pra mim. Ele falou, ó. Falei, né? Mas tu acredita que... Ele disse, mas o macumbeiro disse que ia desfazer esse negócio, não fez. E não desfez, eu fico com a mulher, não dá um mês, não dá nada certo, eu tenho que arrumar outra mulher. Eu falei pra ele, tu acredita que Deus pode mudar a tua vida hoje? Destruir essa macumba? Ele falou, cara, ora aqui pra ver se coisa sai. Aí eu orei por ele. Quando eu comecei a orar por ele, ele suava como se eu estivesse jogando água em cima dele, saindo aquele monte de suor dele assim. E aí no outro dia ele foi embora pra cela. E eu voltei. Aí passamos mais uns 2 dias, eu voltei pra cela. Nesse dia eu ganhei até um presente. O policial penal, eu chegou lá e disse assim, tem um pastor aqui, né? E eu tinha pedido uma Bíblia pra Deus de estudo que eu precisava. E ele disse assim, olha, você é o pastor? Eu falei, sou. Ele disse, você precisa de uma Bíblia, né? Eu disse, no meu plantão eu vou trazer uma Bíblia pra ti. E quando nós voltamos pra cela, ele trouxe uma Bíblia grande de estudo, uma Genebra top, uma Bíblia top. E aí, quando eu cheguei na cela, eu recebi um bereuzinho, uma cartinha do preso que eu tinha orado por ele, que não acreditava em Deus. E ele falou assim, cara, eu tô tão bem, tu acredita que até casar eu vou casar? Eu falei, cara, que benção. Ele falou, até casar eu vou casar, cara. Apareceu uma mulher aqui, já vai tirar a carteira no meu nome. Nós começamos a conversar, deu tudo certo. E ela já vai entrar com uma papelada e nós vamos casar. Depois de poucos dias ele mandou as fotos, casou, estava bem. Por nome de Deus ser glorificado. Então, tudo isso Deus cria situações para alcançar pessoas que não tem como o evangelho alcançar ela através de outras pessoas, e Deus nos leva para alcançar elas. Deus cria situações para que elas sejam alcançadas. Como é que o cara casa preso, cara? Como é que o cara arruma um casamento lá dentro? Deus, né? O próprio Deus. Mas... E ele conseguiu casar. Assim, tem um fluxo de visita de pessoas porque tipo assim, ó, vamos supor que a mãe, a irmã, ela é visita de primeiro grau. Mãe, irmã, filho, filha, né? Então, através da mãe, da irmã e tal, é que tem toda essa transição, entendeu? Entendi. Aí, através da mãe dele, que ele conheceu essa mulher, carta vai, carta vem, carta vai, carta vem, e as coisas se encaixaram. É um mistério, né? Mas acontece isso mesmo, que eu conheço uma pessoa, uma mulher, que ela ia visitar o filho dela e acabou conhecendo uma pessoa que estava lá, né, cumprindo a pena, e ela casou com um cara que estava lá. Então, assim, vai visitar um parente, né, e acaba conhecendo as outras pessoas que estão lá dentro. Desse jeito mesmo. Pastor, tá quanto que eu quero fazer? Qual foi o momento da sua vida que você viu sendo morto, assim, que você tinha certeza que você ia morrer naquele dia? Você se lembra desse fato? Esse fato, ele
Eu era de menor ainda e eu tava numa cela que os caras mexiam muito com os outros caras, né? Entendi. E aí nós saía era de menor, nós saía todo mundo pra ir comer no refeitório. E um dia nós fomos pro comer no refeitório e um dia antes os caras falaram que ia entrar na cela onde eu tava pra matar uns caras que mexiam com ele, né? Entendi. E aí, nesse dia que nós fomos sair pro refeitório, os caras da minha cela começaram a enrolar os colchão, fazer tipo um charuto dos colchão, e tinha um isqueiro dentro da cela, né? E que eles disseram que na hora que nós voltássemos do refeitório, que fechasse as celas, o cara que falou que ia invadir a cela da nossa cela ia tomar a chave do agente, do policial penal, e ia invadir a cela pra matar os caras que mexiam com eles. E nesse dia eu pensei que eu ia morrer. Eu vi o cara estourando o cadeado com a perna manca, batendo, estourando, pá, pá. E os caras dentro da cela tudo aperreado. O cara que disse que ia acender o charuto lá de colchão, nervoso, se tremendo todinho, que ele disse que ia queimar o colchão pra levar até a porta da grade, pros caras não entrar com fogo, os caras não iam entrar, né? Mas ele não conseguiu, porque ele tava tremendo demais, muito trêmulo, tentando queimar o colchão, não conseguiu. E eu escutei só quando o cadeado espocou. Eu, moleque ainda de menor, eu corri pra debaixo de um balde e fiquei debaixo do balde. Rapaz, eu não vou morrer não, vou ficar menos escondido debaixo do balde, mas o coração a mil já, vendo qualquer hora os caras incendiar a cela, matar todo mundo lá, e eu com medo. E aí eu escutei só quando dele um tiro dentro da cela. A polícia invadiu, e aí eu saí de debaixo do balde, tinha um cara que tava, um de menor, um molequezinho, com um ferro enfiado na mão dele, varado de um lado pro outro. O outro tinha pegado uma perna mancada na cabeça, assim, de perna de cadeira, que os caras pegaram as pernas de cadeira da escola, deram uma perna mancada na cabeça do outro, que abriu, assim, a brecha. E eu não sofri nenhuma lesão, porque eu tinha me escondido debaixo do balde, fiquei escondido. E, rapaz, eu vou morrer, mas só vocês me encontrar aqui debaixo. Mas nesse dia eu pensei que eu ia morrer e Deus me livrou. É interessante, né? Outra vez foi na rua também. Eu tava dormindo na rua e eu me acordei recebendo várias ripadas na minha cabeça. Me acordei tudo queimando assim a minha cabeça e o sangue escorrendo. E eu vi de longe assim só aquele vulto, o cara correndo. Que eu vi quando me acordei, ele saiu correndo. Eu escapei da morte. Escapei de morrer. Aquele dia eu acredito que se eu não me acordo, ele tinha me espocado a minha cabeça de perna mancada. E Deus me livrou. Forte. Tem muito morador de rua aqui que é morto, né? Tem muito morador de rua que é morto. Fogo, né? Pai, só gratidão mesmo, hein? Eu fico ouvindo tua história e pensando, às vezes a gente reclama, né? Da vida que a gente tem, né? É verdade. A gente às vezes passa por uns perrenguezinhos de nada e começa a reclamar, né? Verdade. Imagina o processo que você não passou, né? Sofrido. Só você que sabe, na verdade, que vivenciou isso, né? E algumas outras pessoas também, né? Que já viveram a mesma situação que você, que também conseguiram dar a volta por cima, né? Abrir o seu coração, né? Para receber o evangelho e foram transformados. Porque tem muita gente, na verdade, que não consegue, né, pastor? Não consegue, porque tem que ter força de vontade, né? E deixar Deus trabalhar. E é tipo assim, tem que suportar o processo. Porque o processo é dolorido e tem que suportar o processo. E nem todo mundo está apto para, né, passar pelo processo. Nem todo mundo quer passar pelo processo. E por conta disso tem muita gente que ainda continua quebrando a cara. Como é que é a tua relação com teu pai e tua mãe, assim? Eles são vivos hoje? Meu pai mora em Cuiabá, minha mãe mora aqui em Rio Branco ainda, né? E nós temos uma relação muito boa, minha mãe, né? Eu consegui... eu perdoei a minha mãe, meu pai. Sua mãe é cristã também? Graças a Deus. Eu lutei muito para que ela conhecesse o evangelho, como também lutei muito com meu pai. Quando eu vim para Cristo, eu vim com uma missão. Eu disse, a minha missão é de fazer o meu pai e a minha mãe conhecer
Cristo, conhecer a Jesus, conhecer esse poderoso que mudou minha história, né? O teu problema, na verdade, assim, de sair de casa era porque tu não se sentia amado? Tu tinha um problema, assim, de não se sentir amado? Tu não se sentia... Também, eu tinha esse bloqueio muito terrível na minha... Eu via meus irmãos tendo um tratamento, né, melhor do que o meu e eu acreditava que eu não era amado pela minha mãe, pelo meu pai, né? E aí isso foi gerando uma revolta dentro de mim e me levou a sofrer muito mais. Sair de dentro de casa. Sair de dentro de casa. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Pastor, qual foi, assim, a maior lição que o senhor tirou dessa sua trajetória, desse período que o senhor viveu na rua? Qual foi a maior lição? Qual é que o senhor carrega mesmo, assim, com o senhor? A maior lição que eu adquiri de ter passado por tudo que eu passei é de nunca desprezar ninguém, né? Porque tudo que eu passei, tudo que eu sofri, né, foi uma forma de Deus me fazer sentir a dor de quem tá passando pelo que eu passei hoje, né? É por isso que hoje quando eu vejo alguém que é algum drogado, um mendigo, alguém que tá na rua passando pela mesma situação que eu passei, eu consigo amar essa pessoa. Eu consigo sentir a mesma dor que ela tá sentindo. Então eu acredito que foi essa lição que o Senhor queria me ensinar. A amar aqueles que perecem. Amém. O seu ministério hoje, ele desenvolve algum trabalho voltado para essas pessoas que estão em situação de rua? Ou ainda não? Ou é um projeto que o senhor planeja futuramente? Eu tenho um projeto que ainda não foi colocado no papel, só dentro de mim ainda, né? Mas eu sempre que eu tenho uma oportunidade de cuidar de alguém, eu cuido. Agora, poucos dias mesmo, eu peguei um senhor que vivia na rua, bêbado, bebendo, né? E levei para minha casa, né? E eu cuidei dele acho que umas 5 semanas. Ele estava bem debilitado, estava com problema no estômago, né? Indo sempre no banheiro, constantemente, ruim. E aconteceu de que ele melhorou, ficou bom, e ele foi embora, né? Ele não quis ficar, né? Sempre eu tenho encontrado pessoas assim, até minha esposa diz, mas amor, tu vai botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou cuidar dele. Se ele quiser mudança, ele vai mudar. Agora, se ele não quiser, eu não vou obrigar, ele vai ter que... Ele vai quebrar a cara lá na frente, que nem eu quebrei, e ele vai voltar e tomar posse do que Deus tem para a vida dele, né? Eu tenho um projeto dentro de mim, né, de um dia ainda cuidar de dependente, né? De pegar pessoas da rua e levar e cuidar delas. Mas cuidar delas ensinando o evangelho, ensinando que não é remédio, não é como é que se diz, atividades que vão mudar ela, mas Jesus Cristo de Nazaré, se elas quiserem realmente. É um processo, né, pastor? Acredito que Deus, ele capacita algumas pessoas para realmente fazer essa missão, né? Porque não é para todo mundo, sabe? Eu acredito que tem que realmente ter passado por isso para poder reconhecer a dor do outro, né? Eu mesmo teria dificuldade, sim, para fazer esse trabalho, sabe? Por isso que eu tenho muito respeito, sim, e muito carinho, né? Pelas pessoas que Deus chamou para fazer isso. De ter esse olhar especial, sabe? Isso. De sentir essa dor do próximo e querer, na verdade, não só sentir a dor, mas fazer alguma coisa, né? Verdade. E o que acontece, acho que tem muita gente só nessa força de vontade, eu quero fazer o bem, quero ajudar o próximo, mas não consegue, na verdade, abraçar, né, uma pessoa que está suja, uma pessoa que está todo fedorento. Eu acredito que o amor, na verdade, ele
Ele consegue superar essas coisas, né? Consegue superar. Assim como você foi abraçado, né, por aquele pastor, né, que te encontrou e te abraçou e você se sentiu amado. Ele não olhou para a maneira que eu tava, né? Uhum. Sujo, fedido, cabelo. Ele me abraçou e falou assim, ó, eu te achei, negão. E eu vou cuidar de ti. Tá com fome? Primeira coisa que ele falou. Fui lá, comprou comida. Me levou para dentro da casa dele, um cômodo pequeno. Só tinha um quarto. A cozinha e a sala eram emendadas. E ele disse assim, eu vou cuidar de ti. E ele cuidou de mim. Quando ele viu que eu já conseguia andar, ele disse, já consegue andar? Consigo. Então pode voar. Porque eu não sou teu dono. Teu dono é Jesus. Vai e faz a obra. Porque tem muita gente que ele investe em você e depois ele quer tipo como se você fosse propriedade dele. Exatamente. Não, agora eu sou teu dono. Foi eu que te coloquei nesse ramo, foi eu que investi em você, então eu sou seu dono. Ele não, ele falou assim, tá aqui, ó. Eu te ajudei, tu consegue andar, tu consegue caminhar, agora pode ir. Porque eu não sou teu dono é Jesus. E Esse pastor ainda tá por aqui? Tá, hoje ele é apóstolo. Meu amigo. Que legal. Rapaz, eu tô feliz, hein, pastor? Eu acho que foi muita coisa compartilhada em tão pouco tempo, né, Jais? Assim, se a gente avançar aqui, é atrás de coisas que não edificam mais. Você quer mandar um abraço aí para alguém especial, né? Aproveita, eu quero que você... Quero mandar um abraço para minha mãe, para os meus irmãos e para todos os obreiros e toda a membresia do Ministério IDEP no estado do Acre, né? Para minha esposa, Marlúcia, todos os que estão nos assistindo agora, o pastor Ítalo, Bertinho Gama, todos os meus amigos, né? Que se sintam abraçados nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Joyce, encerra aí pra gente. Finalizar agradecendo, né? Primeiramente a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui. E agradecendo mais uma vez o pastor por ter aceito o convite e a todos vocês que estão participando, né? Que estão nos assistindo. E é isso. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Amém.